Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna. Eu não estou conseguindo visualizar aqui a interação com os devotos. Eu espero que vocês estejam aí, estejam ouvindo, mas aqui não está aparecendo os comentários ou
Bom, eu vou seguir. Vamos seguir nossa leitura de Srimad Bhagavatam, lendo hoje... tá bom. É o canto 4, capítulo 2, são os versos que vão do 3 ao 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Bhaktinval, reverências, Hare Krishna. Então, Srimad Bhagavatam, o título desse capítulo é o segundo capítulo do quarto canto. Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. O verso número 3. O sânscrito é o seguinte: Etada khyahime brahma jamatu shasurasya cha vidvishastu jatapranams tatyaje dustyajam sati. A tradução: meu querido Maitreya, dar cabo à própria vida é coisa muito difícil. Por favor, poderias explicar-me como genro e sogro puderam desentender-se tão amargamente que a grande deusa Sati tivesse que abandonar sua vida? Aqui a expressão clara de espanto, de vidura, diante desse evento, não é? Extraordinário, que envolvia personalidades verso. Então, agora o verso número 4. Maitreya uvacha Vijan satre samita paramarshaya tathamaragana sarve sanuga munayognaya. Aqui nós temos uma explicação de Srila Prabhupada. Eu vou ler os significados de cada palavra. Maitreya uvacha, o sábio Maitreya disse: Pura, outrora, na época de Swayambhuva Manu, Vishwa Srijam, dos criadores do universo, Satrei,
num sacrifício. Samhita estavam reunidos. Parama Rishayaha, os grandes sábios. Tatha, e também. Amara Gannaha, os semideuses. Sarve, todos. Sa Anugaha, junto com seus seguidores. Munayaha, os filósofos. Agnayaha, os deuses do fogo. Tradução. O sábio Maitreya disse, ele vai responder agora. Outrora, os líderes da criação universal realizaram um grande sacrifício no qual todos os grandes sábios, filósofos, semideuses e deuses do fogo reuniram-se junto com seus seguidores. Significado. Ao ser interrogado por Vidura, o sábio Maitreya pôs-se a explicar o motivo do desentendimento entre o senhor Shiva e Daksha, devido ao qual a deusa Sati abandonou seu corpo. Assim começa a história de um grande sacrifício realizado pelos líderes da criação universal, a saber, Marichi, Daksha e Vashista. Essas grandes personalidades providenciaram um grande sacrifício para o qual semideuses como Indra e os deuses do fogo reuniram-se com seus seguidores. O senhor Brahma e o senhor Shiva também estavam presentes. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos seguir ouvindo os detalhes, né, desse evento tão maravilhosamente descritos aqui no Srimad Bhagavatam. A fala aqui é do sábio Maitreya. Então eu vou repetir esse verso. Maitreya disse: outrora os líderes da criação universal realizaram um grande sacrifício, no qual todos os grandes sábios, filósofos, semideuses e deuses do fogo reuniram-se junto com seus seguidores. Verso número 5. Tatra pravistam rishayo drishtvarkam ivaruchisha prajamanam vitimiram kurvantam tanmahatsadaha. Tradução. Quando Daksha, o líder dos Prajapatis, entrou naquela assembleia, o brilho de seu corpo refulgente como o sol toda a assembleia foi iluminada e todas as personalidades reunidas tornaram-se insignificantes em sua presença. Aqui podemos observar a grandeza, o poder dessa personalidade, não é? Daksha. Tá, vou ler mais uma vez o verso. Quando Daksha, o líder dos Prajapatis, entrou naquela assembleia, o brilho de seu corpo refulgente como o sol, toda a assembleia foi iluminada
e todas as personalidades reunidas tornaram-se insignificantes na presença dele. Verso número 6. Udatistam sadasyaste swadhishnebhya sahagnaya riti virincham sarvacham tad bhasakshipta chaitasa. Tradução. Influenciados pelo brilho de seu corpo, todos os deuses do fogo e outros participantes daquela grande assembleia, com exceção do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, deixaram seus próprios assentos e puseram-se de pé em respeito a Daksha. Vou repetir. Influenciados pelo brilho de seu corpo, todos os deuses do fogo e outros participantes daquela grande assembleia, com exceção do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, deixaram seus próprios assentos e se puseram de pé em respeito a Daksha. Importante observarmos esse detalhe, né? Porque o impacto causado pelo brilho, pela presença e o brilho de Daksha, né, causou uma reação natural na Assembleia. E todos ali presentes, em respeito a Daksha, levantaram-se, com exceção do Senhor Brahma e do Senhor Shiva. Sabemos que o Senhor Brahma é o pai de Daksha. Ele não havia necessidade para ele desse gesto. E o Senhor Shiva ele é o irmão de Daksha e também desposou, é casado com a filha de Daksha. Estava ali imerso em transe. O Senhor Shiva está além, não é? Da consciência material. Então, ele não manifestou a mesma reação que os demais participantes. Então é importante esse detalhe, porque é esse detalhe que dispara um gatilho, não é? Para que Daksha se transforme. Então vamos ouvir agora os versos seguintes, não é? O verso 7. Sadasas pratibir daksho bhagavan sadhu satkritaha ajan loka gurum natva nisha sada tadagyaya. Tradução. Daksha recebeu as adequadas boas-vindas
do presidente da grande assembleia, o Senhor Brahma. Após oferecer respeito ao Senhor Brahma, Daksha, por ordem de Brahma, tomou seu devido assento. Podemos imaginar a cena, não é? Vou repetir o verso. Daksha recebeu as adequadas boas-vindas do presidente da grande assembleia, o Senhor Brahma. Após oferecer respeito ao Senhor Brahma, Daksha, por ordem dele, do Senhor Brahma, tomou seu devido assento. Verso número 8. Jai Sundarangi, minhas reverências. Haribol, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, verso número 8. Pranishanam mridandristva namrishyat tadnadritaha uvachavamam chakshurbhyam abhivikshya dahanniva. Como aqui nós temos um significado, vamos ler as traduções das palavras. Eu vou repetir o verso. Pranishanam ridam dristva namrishyat tadanadrita uvacha vamam chakshurbhyam abhivikshya dahanniva. Prak, antes. Nishanam, estando sentado. Mridam, Senhor Shiva. Dristva, vendo. Na, amrishyat, não tolerou. Tat, por ele, pelo Senhor Shiva. Anadritaha, não sendo respeitado. Uvacha, disse. Vaman, desonesto. Chakshurbhyam, com ambos os olhos. Abhivikshya, olhando para. Dahan, ardendo. E vá, como que? Tradução. Antes de sentar-se, contudo, Daksha ficou muito ofendido ao ver o Senhor Shiva sentado e não lhe mostrando nenhum respeito. Nessa altura, Daksha ficou iradíssimo. Desculpem. E com os olhos a arder, pôs-se a falar muito energicamente contra o Senhor Shiva. Tá, então, estamos vendo aqui a reação inicial de Daksha. Vou ler mais uma vez. Antes de sentar-se, contudo, porque o Senhor Brahma pediu para que ele tomasse seu assento, mas antes mesmo de sentar, Daksha ficou muito ofendido ao ver o Senhor Shiva sentado e não lhe mostrando nenhum respeito. Nessa altura, ele ficou muito irado e com os olhos a arder, pôs-se a falar muito energicamente contra o Senhor Shiva. Significado de Srila Prabhupada. O Senhor Shiva, sendo o genro de Daksha, deveria demonstrar respeito a seu sogro,
levantando-se com os outros. Mas, como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva são os principais semideuses, suas posições são naturalmente superiores à posição de Daksha. Daksha, no entanto, não pôde tolerar isso, considerando-o um insulto de seu genro. Anteriormente também, ele não estava muito satisfeito com o Senhor Shiva, pois Shiva parecia muito pobre e era miserável em suas roupas. Então aqui nós podemos já perceber claramente sintomas de infecção, né, em Daksha. Infecção de inveja, né, e as consequências desse problema, né, vão nos levar aqui a um evento, como poderia dizer, cheio de ataques mútuos entre essas grandes personalidades. Obviamente, com exceção do impoluto Senhor Shiva, né? Então vamos agora ler esse outro verso, é o último verso de hoje, o verso número 9. Srujatan brahmarshayo me sahadiva sahagnaya sadhunam bhuvato brita nagyanam nacha matsaraha. A tradução das palavras: Srujatan, ouvi, Brahma Rishaya, ó sábios entre os Brahmanas. Me, a mim, Sahadevaha, ó semideuses. Saha Agnayaha, ó deuses do fogo. Sadhunam, dos cavalheiros. Bhuvataha, falando. Vritam, os modos. Na, não. Agyanat, por ignorância. Nacha, e não. Matsarat, por inveja. Tradução: todos os sábios, brahmanas e deuses do fogo presentes, por favor,
ouvi-me com atenção. A fala aqui é de Daksha. Então ele pede a atenção da audiência. E ele diz, ele justifica, pois falo sobre os modos de pessoas cavalheirescas. Eu não falo por ignorância ou inveja. Vou repetir esse verso. Todos os sábios brahmanas e semideuses do fogo presentes todos os sábios brahmanas e deuses do fogo presentes, por favor, ouvi-me com atenção, pois falo sobre os modos de pessoas cavalheirescas. Eu não falo por ignorância ou inveja. Significado: ao falar contra o Senhor Shiva, Daksha tentou apaziguar a assembleia, anunciando com bastante tato que falaria sobre os modos de pessoas cavalheirescas, embora, naturalmente, isso pudesse afetar alguns arrogantes, sem modos, e a assembleia pudesse ficar infeliz, porque não queriam que nem mesmo as pessoas grosseiras fossem ofendidas. Em outras palavras, ele estava completamente ciente de que falava contra o Senhor Shiva, apesar do caráter impecável do Senhor Shiva. No que diz respeito à inveja, desde o início, ele, Daksha, tinha inveja do Senhor Shiva. Portanto, ele não pôde distinguir sua própria inveja específica, embora falasse como um homem em ignorância. Ele queria cobrir suas afirmações, dizendo que não estava falando por razões invejosas e insolentes. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnanatimirandasya Jnanam Janana Shalakaya Chaksurun Militan Jnatas Mai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dustasi Dantanashine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou ler esses versos seguidamente para a gente fixar ainda mais esse evento, esse momento aqui, não é? Do Srimad Bhagavatam.
O verso 3. Meu querido Maitreya, dar cabo à própria vida é coisa muito difícil. Por favor, poderias explicar-me como genro e sogro puderam desentender-se tão amargamente que a grande deusa Sati tivesse que abandonar sua vida? O sábio Maitreya disse: outrora, os líderes da criação universal realizaram um grande sacrifício no qual todos os grandes sábios, filósofos, semideuses e deuses do fogo reuniram-se junto com seus seguidores. Quando Daksha, o líder dos Prajapatis, entrou naquela assembleia, o brilho de seu corpo refulgente como o sol, toda a assembleia foi iluminada e todas as personalidades reunidas tornaram-se insignificantes em sua presença. Influenciados pelo brilho de seu corpo, todos os deuses do fogo e outros participantes daquela grande assembleia, com exceção do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, deixaram seus próprios assentos e puseram-se de pé em respeito a Daksha. Daksha recebeu as adequadas boas-vindas do presidente da grande assembleia, o Senhor Brahma. Após oferecer respeito ao Senhor Brahma, Daksha, por ordem de Brahma, tomou seu devido assento. Antes de sentar-se, contudo, Daksha ficou muito ofendido ao ver o Senhor Shiva sentado e não lhe mostrando nenhum respeito. Nessa altura, Daksha ficou iradíssimo e, com os olhos a arder, pôs-se a falar muito energicamente contra o Senhor Shiva. Todos os sábios, brahmanas e deuses do fogo presentes, por favor, ouvi-me com atenção, pois falo sobre os modos de pessoas cavalheirescas. Eu não falo por ignorância ou inveja. Então, esses foram os versos que trazem para nós aqui essa sessão de um episódio impressionante, né? A pergunta que pode surgir praticamente de forma imediata é: como? Como numa assembleia de personalidades tão elevadas, isso pode acontecer? Não é? Essa é a pergunta praticamente imediata, né? Um instante. Nós estamos aqui presenciando os efeitos terríveis de uma Vaishnava aparada, não é? Uma ofensa. Podemos tirar daqui uma grande lição para as nossas vidas. E
lembrar que para que cuidemos apropriadamente de nossa plantinha de serviço devocional, Bhakti Lata Bija, para que a protejamos, devemos lembrar como a primeira ofensa que recitamos para lembrar, não é? Existem 10 ofensas. Se alguém quer associar-se com o santo nome de Krishna, que é o único meio, não é? Como Sri Chaitanya Mahaprabhu diz, ele costumava cantar esse verso do Brihanaradiya Purana: Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam Aiva Kevalam Kalo Nastiva. Nastiva, Nastiva. Não há um outro meio para que possamos voltar para casa, voltar para Krishna, voltar ao lar, voltar ao Supremo, a não ser que estejamos abrigados constantemente nessa forma maravilhosa do Senhor, Harir Nam, santo nome de Krishna. Então, para que possamos permanecer abrigados no santo nome de Krishna, devemos tomar todo o cuidado possível para evitar as ofensas ao cantar desses nomes. E a primeira delas, blasfemar os devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes do Senhor. Essa é a primeira. Está na frente. Não por acaso ela está aí. Está na frente de todas as outras 9. Então, devemos entender aqui que nessa existência material, mesmo numa era privilegiada como Satya Yuga, não é? Porque o evento aconteceu aí, e não só assim, não só contando com as facilidades de Satya Yuga, mas personalidades impressionantes, poderosíssimas e avançadas também. Como Daksha, e que é o caso aqui, não é? Se deixou contaminar. O Matsara, que é inveja. E como diz a gíria, deu no que deu, né? Nossa doença, estamos lendo sobre Daksha, mas que aqui demonstra sua atitude em relação a uma grande personalidade, que é o Senhor Shiva, impoluto Senhor Shiva, mas cada um de nós está nessa existência material por uma razão, poderia dizer, vergonhosa, que é permitir em nosso coração a inveja do Senhor Krishna.
nosso dever, nossa luta é utilizar todas as ferramentas possíveis, todos os recursos possíveis para eliminar de nosso coração esse elemento que nos mantém nessa existência material, a inveja. Inveja do Senhor. O Senhor Chaitanya, ele, em seu Shikshastaka 3, famosíssimo, Trinadapi Sunichena, Taroriva Tarorapi Sahishnuna, Amanina Manadina, Kirtanya Sadahadi, para que possamos, para que possamos nos manter associados, em contato constante com o Senhor, devemos seguir o que o Senhor Chaitanya delineia nesse Shikshastaka 3. Ser mais humilde que uma folha na rua. Podemos lembrar desse Shikshastaka e observar a atitude de Daksha, que estava bem identificado a questões externas, materiais, poder, prestígio, fama, posição. Trinadapi Sunichena. Devemos ser mais humildes ao ponto de entendermos internamente que somos mais insignificantes que uma folha que cai de uma árvore com incontáveis folhinhas. Uma cai, está ali voando no solo, na rua. Qual o valor de uma folhinha assim? Internamente devemos, é um exercício, nos considerar com menos significado que essa folhinha. Essa é uma orientação. Depois, tolerantes, Tarurapi Sahishnuna, mais tolerantes que a árvore. Podemos lembrar aqui da atitude de Daksha. Ele manifestou ali intolerância explícita, não é? Diante da Assembleia. Por uma razão injustificável, não? Como Prabhupada disse no significado, tanto o Senhor Shiva como o Senhor Brahma estavam numa posição superior a Daksha. Não havia necessidade, portanto, que o Senhor Shiva
tomasse a mesma atitude que os demais ali na Assembleia, em respeito a Daksha. Mas Daksha se tornou intolerante. E depois o Senhor Chaitanya diz, Amanina manadena. Amanina quer dizer não exigir respeitos para si mesmo. Agora vamos voltar à atitude de Daksha. Ele claramente estava na contramão, não é? Ali naquela assembleia, claramente. Exigindo respeitos a si mesmo da parte do Senhor Shiva, que nem precisava manifestar esse respeito. Embora o Senhor Shiva esteja além de tudo isso, e como um devoto perfeito, ele um devoto perfeito respeita todos os seres igualmente. Porque ele está vendo além das diferenças externas. Ele está vendo a alma. Então o Senhor Shiva não tinha razão, quer dizer, não tinha necessidade, não tinha obrigação, de manifestar com gestos ali naquela assembleia o respeito a Daksha. Mas Daksha, na contramão, digamos, da atitude apropriada para que possamos nos associar com o Senhor, que não a manina, não exigir respeitos para si mesmo. Manadena, ao invés disso, dar respeitos a todos. E se a posição de Daksha era toda na contramão, ao invés de dar respeitos, ele desrespeita gravemente uma grande personalidade num momento importante, onde tantas outras personalidades ali reunidas, personalidades exaltadas, um desrespeito público, não é? Grave, até cruel da parte de Daksha ao Senhor Shiva. Então ele estava na contramão. O Senhor Chaitanya diz que devemos ser humildes, considerando-nos inferiores a uma palha na rua, mais tolerantes que uma árvore que tolera todos os insultos do tempo e de tantas agressões e pessoas que vêm e cortam seus galhos e ela continua servindo, tolerante. E também não exigir respeitos para nós mesmos. E em contrapartida, dar respeito. Então, o Senhor Chaitanya diz, alguém que age conforme essas orientações pode associar-se com o Senhor constantemente. Pode cantar o santo nome do Senhor sem parar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então aqui o Senhor Chaitanya está dando para nós
o método de uma associação contínua com o Senhor Krishna. E essa associação, o resultado dela é que em pouco tempo Krishna Prema despertará, acordará dentro de nós. Aqui, no entanto, nessa passagem do Bhagavatam, nós estamos presenciando o efeito negativo, oposto, causado por alguém que age sem considerar esses pontos aqui, não é? Como Daksha. Krishna diz, Bhagavad Gita, ele fala sobre todo o processo de queda da entidade viva. Esses versos importantes, Dhyayato Vishayam Pumsa Sangasteshu Pajayate. Então, quando nos associamos com esse mundo externo, do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, surge uma atração. Sangasteshu, dessa associação, Pajayate. E Sangat, dessa associação com o mundo, com os objetos dos sentidos. Sangat Sanjayate Kama. Aí surgiu o desejo de desfrutar. Kama. E desse deleite dos sentidos em contato com os objetos dos sentidos, Kama Krodho, a ira, se desenvolve. Ouvindo assim esse verso, nós podemos também compreender o que está acontecendo com Daksha. Apegado à posição, sua posição externa, material, ele está manifestando esses sintomas, não é? Como vimos aqui, estava muito irado. Kama da luxúria, ou do desejo de desfrutar dessa existência material, inevitavelmente nos encontraremos com Krodha, com ira. Krodha bhavati samoha, dessa ira, a ilusão, samoha, em que você perde a noção do que é o que, não é? Samoha smriti vibrama. A memória se confunde. Quando você se ilude, a memória se confunde. E você já não tem mais nenhuma referência para agir de forma apropriada, conveniente. Samoha smriti vibrama. Smriti Brahmsa Bodhinasha. Então, dessa confusão de memória, né, que surge da ilusão, quando a memória se confunde, Bodhi, a inteligência se perde. E o resultado final, Bodhi Nashat Pranasyati, é que a entidade viva mergulha
no poço escuro da existência material. Essa é a sequência dos fatos, não é? E nós estamos agora observando que isso pode acontecer mesmo entre personalidades elevadíssimas dentro dessa existência material. É uma grande lição para nós esse evento extraordinário aqui do Srimad Bhagavatam. Não é? Claro, mais tarde nós vamos vamos ouvir sobre as consequências drásticas desse ato de Daksha. Não é? Mas que essa atitude seja uma grande lição para nós, que os efeitos da atitude de Daksha sejam uma grande lição para nós, para que possamos praticar com seriedade essas orientações de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnona, Amanina Manadina, Kirtanya Sadahari. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-nos inferiores à folha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore e deve-se estar pronto a oferecer todo o respeito aos demais, aos outros, sem exigir respeito para si mesmo. É algo, é uma orientação valiosíssima que requer toda a atenção para que ponhamos em prática em nossas vidas. Deixe-me ver aqui no significado de Srila Prabhupada, o verso 9. Ele diz que Daksha, esse último verso aqui, que eu vi outra vez, acho que Atsundara Prabhu, falando sobre esse verso, ele falava que Daksha estava agindo exatamente como um político, dizendo para a Assembleia, olha, eu estou falando, mas não é por inveja. Não é? Eu não estou em ignorância, nem estou invejoso, quando sabemos que ele estava realmente tanto invejoso como ignorante. Então, políticos agem assim. Olha, não é por mal, mas eu vou falar, não é? Então, Daksha estava assim, com essa contaminação. E nós devemos entender que essa mesma, que essa inveja nos trouxe para esse mundo. A maneira mais eficiente de eliminar essa impureza do coração é você servir ao objeto que desencadeia esse processo, não é? Então, por inveja de Krishna, nós estamos agora de uma maneira bem, digamos assim, acho que o termo é estúpida mesmo, tentando assumir a posição de Krishna.
para expulsar esse mal de dentro de nós, o remédio é você colocar-se como um servo ao objeto da inveja. Então, o serviço devocional é um processo para que eliminemos definitivamente de nosso coração essa contaminação. E quando isso acontece, o encanto da energia ilusória cai por terra. É como uma grande cortina que cai e você pode ver a realidade. Então, é isso, acho que eu queria falar sobre esses versos aqui. Sim, nós vimos também no início que sobre as consequências desse ato de Daksha, não é? Que levou a própria Sati, a filha dele, que é a poderosíssima, não é, esposa do Senhor Shiva. Ela é a energia material. E ela deixou seu corpo. Isso é um ato muito grave. Então aqui Vidura está ávido por ouvir as razões de todo esse acontecimento. E Maitreya está narrando. Nós, para nosso benefício, devemos beber esse néctar e aprender com ele a prática segura, não é, da consciência de Krishna, do serviço devocional. Bom, eu não vou mais me prolongar, é o que eu queria falar sobre esses versos. Já passamos um pouquinho. Eu agradeço demais a atenção de vocês. É de praxe tocar um pouco, então eu vou... Opa! Eu vou tocar uma canção aqui que eu lembrei dela. Cantar só algumas estrofes, tá? Bhaktivinoda Thakur. Só um minuto. É a parte 1 de... alguns versos da parte 1 de Gopinath. Vishai Durjana Sada Kamarata Kichu Nahi Mora Guna Gopinath.
Esse verso quer dizer o seguinte: ó Gopinata, Senhor das Gopis, por favor, ouça meu pedido. Sou um materialista perverso, sempre viciado em desejos mundanos, e não possuo nenhuma qualidade positiva. Vê o segundo verso. Gopinath Amaravarasa Tumi Tomara Charane Loino Sarana Tomara Kinkorami Gopinath Ó Gopinata, tu és minha única esperança, e por isso me refugiei aos teus pés de lótus. Agora sou teu servo eterno. Tá mais um. Gopinath Quem moni sodi maya Najani bhakati Karme jagamadi Poriti samsara ghori Ó Gopinath, como me purificarás? Não sei o que é devoção, e minha mente materialista está absorta em trabalhos fruitivos. Caí nessa existência mundana, escura e perigosa. Haribol, minhas reverências a todos. Tá excelente final de semana para todos vocês. Hare Krishna. Adilila. Grande abraço, sua neta. Tá bom? Vou falar, Adilila, para ela. Ofensa, evita cantar os santos nomes do Senhor, não blasfemas devotos puros. Ofensa muito séria, não perdoa. Pois é, Adilila. Não é à toa que essa ofensa é considerada como a ofensa do elefante louco, né? Um elefante enlouquecido causa muitos problemas, não é? É um prazer, José Luiz, Vrajabhumi Das, minhas reverências, Prabhu. Haribol.
Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada.